Pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Eu gostaria aqui, bem rapidinho, de estar conversando com vocês em relação a duas palavras, que é a palavra integridade e a palavra honestidade. E a princípio eu gostaria de dizer que essas duas palavras, elas não são exatamente sinônimos. Existe aí, podemos dizer, uma diferença abismal entre uma e a outra. Por quê? Porque nem toda pessoa honesta quer dizer que ela seja íntegra. Mas, porém, em contrapartida, toda pessoa íntegra, ela é automaticamente honesta. Para ficar um melhor entendimento, em relação a essas duas palavras, eu vou trazer um exemplo simples, vou trazer um exemplo do nosso cotidiano. Vamos dar um exemplo, vamos supor que um casal, um homem e uma mulher, eles vão no mercado para fazer compra, vai lá para comprar alguma coisa. Aí eles vão no mercado, compra ali a sua mercadoria, vem para o caixa, passa no caixa, paga a mercadoria, recebe o troco e vai para casa. Porém, a atendente volta o troco para esse casal errado. Ela volta uma quantia a mais do que ela deveria ter voltado. Mas, porém, no momento ninguém viu nada, o casal não percebeu e tal, pegou o dinheiro e foi para casa. Só que quando chegou em casa, esse casal percebeu que, de fato, a atendente havia voltado dinheiro a mais para eles. Aí o que eles fizeram? Eles voltaram no mercado, procuraram a atendente, a moça que havia atendido eles, contou para ela, mostrou que ela havia voltado uma quantia a mais e devolveu o valor que era do mercado, que era dela. E aí então nós nos deparamos com a seguinte conclusão. Aquele casal, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Esse casal, ao devolver o dinheiro que havia voltado a mais, eles mostraram que de fato eles eram honestos, sim ou não? A resposta seria sim. Nós percebemos uma honestidade muito grande ao devolver aquilo que não era deles. Por quê? Porque eles poderiam ter sido desonestos se eles quisessem. Já que a moça não viu, eles não viram e ninguém viu nada, mesmo depois deles verem que havia voltado dinheiro a mais, eles poderiam ter permanecido na desonestidade. Mas eles provaram que eles eram um casal honesto, a ponto de ir no mercado e devolver aquilo que não era deles. Mas, porém, este mesmo casal, mesmo provando honestidade em relação ao dinheiro, eles não eram íntegros. Por quê? Porque aquele casal, na verdade, eles não eram casados. Eles eram amantes. Ou seja, os dois, eles não eram casados um com o outro. Mas, porém, eles estavam em um relacionamento extraconjugal. Ou seja, o homem estava traindo a sua esposa e a mulher, que estava com o homem, estava traindo o seu esposo. Porque eles estavam em um relacionamento extraconjugal. Pelo simples fato deles serem amantes. Então ali nós vemos que esse casal, eles foram honestos em relação ao dinheiro. Mas porém, eles não eram íntegros. Por estarem em uma relação extraconjugal, por estarem traindo os seus cônjuges. Então nós vemos, quando nós nos deparamos com a palavra integridade, a palavra integridade vem de inteiro, vem de completo. Por isso que é integridade, ou seja, inteiro, completo. Então uma pessoa que é íntegra, uma pessoa que é inteira, uma pessoa que é completa, ela tem todas essas qualidades. Ela é honesta, ela é justa, ela é temente a Deus, ela é fiel ao cônjuge, ela é fiel ao amigo, ela é fiel ao patrão, ela é tudo isso.
Então, toda aquela pessoa que é íntegra, ela tem todas essas qualidades, inclusive a honestidade. Mas, porém, nem toda pessoa que mostra honestidade em relação a algumas coisas quer dizer que ela seja íntegra. Nós vemos aí o exemplo do casal. Eles foram honestos em relação ao dinheiro, mas, porém, eles não eram íntegros, eles não eram completos, eles não eram inteiros. Por quê? Porque eles estavam, em um relacionamento extraconjugal, estavam traindo os seus cônjuges. É interessante quando a gente vai na Bíblia, lá no livro de Jó, no capítulo 1 e versículo de número 1, diz que Jó ele era um homem íntegro, justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, quando a Bíblia diz que Jó ele era íntegro, mostra que Jó tinha todas essas qualidades. Jó era honesto, Jó era temente a Deus, Jó era fiel a Deus, Jó era fiel à sua esposa, que inclusive, pediu para ele amaldiçoar a Deus. Jó era fiel aos seus amigos que vieram repreender Jó. Então Jó ele era íntegro, ele era inteiro, ele tinha todas essas qualidades. Então existe uma diferença muito grande, entre integridade e honestidade. E como eu estou falando sobre integridade e honestidade, e nós estamos vivendo em um ano político, na verdade nós estamos aí na reta final, próximo à política, a gente sabe que no seio político existem muitos cristãos envolvidos diretamente com a política. E não tem problema nenhum um cristão envolver diretamente com a política. Na verdade, é até bom. É até bom, por quê? Porque nós cristãos, independente se é um cristão protestante, se é um cristão católico ou de outra linha, nós sabemos que nós cristãos que vivemos o cristianismo, nós sabemos que nós vivemos de princípios. E a partir do momento que nós temos cristãos envolvidos diretamente na política, nós temos uma oportunidade maior, de seguir esses princípios, de aprovar leis, em relação à sociedade que vai agradar não somente a sociedade, mas também a Deus. Então a gente sabe que o cristão envolvido com a política, em uma perspectiva boa, em uma perspectiva positiva, a gente sabe, que vai somar realmente de forma positiva em relação a nós. Então não tem problema nenhum um cristão envolver com a política. O problema está em relação à integridade dessa pessoa que já agora está inserido na política. Ou seja, aquele cristão eleito, aquele cristão que foi escolhido pela sociedade, ele agora tem que mostrar integridade, para com as pessoas e principalmente para com Deus. A gente vê na Bíblia, por exemplo, que existe pelo menos 2 grandes exemplos de homens que ficaram envolvidos diretamente com a política. Nós vemos um que é José, do Egito. A gente sabe que José ele foi um grande governador do Egito, que ele ali contribuiu, de uma forma grandiosa em relação, ao mundo daquela época, ajudando, por causa da fome, da crise que veio. Então José ele foi muito usado por Deus no meio político. Mas porém José ele permaneceu íntegro a Deus e íntegro em relação às pessoas. Ele não se contaminou, ele não vendeu, ele não negociou, os seus princípios. Então ele foi íntegro, ele foi, não somente honesto, mas ele foi íntegro, ele foi inteiro, ele foi completo. Ele não se contaminou. Um outro exemplo que nós vemos é o profeta Daniel. A gente sabe que Daniel ele foi um grande governador na Babilônia, na época de Nabucodonosor, convivendo com pessoas ímpias, mas porém sendo fiel primeiramente a Deus e depois também em relação ao povo. Então Daniel ele mostrou também integridade, ele era inteiro, ele era completo, ele também não se contaminou.
Mas, porém, a grande preocupação nos dias de hoje, isso falando no sentido geral, né? Não estou falando da minha cidade, não estou falando só do Brasil, estou falando no sentido geral. O problema nos dias de hoje é quando o cristão envolve com a política, mas, porém, ele não permanece íntegro. Então, o correto seria: envolva com a política, ajuda, né, a nossa sociedade, né, permaneça firme os nossos princípios que seguem, né, que regem mediante a palavra de Deus, mas, porém, né, não deixa de ser íntegro, não deixa de ser honesto, não deixa de ser temente a Deus, não deixa de ser fiel a Deus, não deixa de ser fiel às pessoas e assim por diante. Então, né, se você vai envolver diretamente com a política, se você, né, tem esse desejo de exercer uma função, né, política na sua cidade, né, no seu país, pode até fazer isso, pode até, né, inserir na política, mas, porém, permaneça íntegro a todo tempo. Então, né, a gente vê que realmente, né, o que nós precisamos é de pessoas íntegras, é de pessoas, né, que vai permanecer firme naqueles princípios, né, que regem não somente a nossa sociedade, mas que regem também as nossas vidas no particular. Então eu quero deixar essa palavra, né, mostrando a diferença entre uma pessoa íntegra e uma pessoa honesta. Nós vemos, né, que no seio político existem muitos cristãos honestos, mas, porém, nem sempre eles são íntegros. Então eu quero deixar essa palavra, né, que Deus ele venha nos abençoar, que Deus venha abençoar o nosso governo, a nossa cidade, o nosso país, né, e que nós venhamos, né, ter esses princípios da palavra de Deus sempre, né, na nossa vida e na nossa sociedade. Fica com Deus, tenha uma ótima tarde e até a próxima.